Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Como combinado, hoje, domingo, vamos dar início à Escola Bíblica Dominical. E nós vamos primeiro cantar o hino 111, só a primeira estrofe e o coro. Para vocês ponharem ali a revista da Escola Dominical, a Bíblia, para nós acompanharmos a referência. Então vamos louvar a Deus por uma primeira estrofe no 111 e o coro. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Amém. Vamos fazer a oração. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor vai nos concedendo para nós estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar nossa mente, o nosso coração, dá-nos assim facilidade para entendermos e compreendermos a Tua Palavra sobre o novo nascimento. Pai querido, assim te pedimos e te agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém. Muito bem, então vamos... O assunto hoje é a última lição de número 13, hoje 29 de março de 2020. E o assunto é o novo homem em Jesus Cristo, como vocês estão vendo aí. Então vamos ler o texto áureo, todos juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 3. Verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Agora vamos fazer a leitura bíblica em classe. Creio que todos têm a revista, porque é a última revista do trimestre e antes não tinha essa quarentena. Todos devem ter pego a revista. Mas, contudo, se alguém não pegou, está aí no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 ao 16. Leamos então. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos avisar os irmãos que tem dois objetivos aqui. O primeiro, objetivo geral,
e o objetivo específico desse assunto, dessa lição de hoje da Escola Dominical, da revista da nossa escola. Então nós vamos apresentar 3 primeiros objetivos específicos, que é o nascimento, né, do novo homem, a justificação do novo homem e a santificação do novo homem. Muito bem. Então nós vamos passar para o comentário. Todos nós sabemos que é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida. Isso é uma pergunta que nós começamos aqui. Vou falar de novo. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Vocês estão acompanhando aí, né? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, aí constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Muito bem. Então nós estamos vendo aí que no lado humano é impossível nós termos uma perfeição espiritual no lado humano. Mas no lado de Deus, como nós vimos através da Bíblia Sagrada, nós, com a ajuda do Senhor, nós sim conseguimos, e é desejável de Deus, do Senhor, nós professarmos que é de ter uma vida de perfeição espiritual. Muito bem. Então, nesta última lição que nós estamos estudando hoje, nesse trimestre que termina agora, como eu já disse, vou falar novamente para bem memorizar, nós vamos estudar sobre o nascimento, a justificação e a santificação. E claro, e a glorificação do Senhor Jesus. Vamos começar. Essa lição está dividida em 3 tópicos. 3 tópicos com seus subtópicos. Primeiro tópico, o nascimento do novo homem. Está bem aí, ó. O nascimento do novo homem. Esse tópico estão divididos em 4 subtópicos. É o que nós vamos estudar. Eu vou dizer os subtópicos para depois nós comentarmos um por um. Então, o primeiro tópico é o nascimento do novo homem. Agora vai ser desdobrado em 4 tópicos. Primeiro tópico, nascidos não do sangue nem da carne. Então, o primeiro tópico, nascido não do sangue nem da carne. Vamos desdobrar isso aí. Segundo tópico, nascido de Deus. Está me acompanhando aí, né? E o terceiro tópico, nascido da água. E o quarto, nascido do Espírito Santo. É sobre estes 4 subtópicos, esses 4 assuntos que nós vamos ver agora com relação ao primeiro tópico, como já falei, que vocês estão vendo aí, que é o nascimento do novo homem. Muito bem, é claro que nós sabemos que o Senhor Jesus ensinou a Nicodemos que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus. É isso? Da água e do Espírito. Vamos aí ver na própria lição, em João no capítulo 3, passo a página aí na leitura bíblica, em classe, versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então estamos vendo aí que não é nascido na carne nem do sangue, mas da água e do Espírito, conforme nós conferimos aí em João 3,5. Agora sim, vamos entrar no primeiro subtópico. Nascido não do sangue nem da água. O apóstolo João, ele afirma aqui que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, como acabamos de ver, mas de Deus. Vamos aqui para João, aí mesmo na lição, na leitura bem classe, a referência que pede aqui, João capítulo 1, vamos ver aqui na Bíblia, João capítulo 1, e vamos ler os versículos 12 e 13. É por isso que é bom a gente trazer a Bíblia, isso que eu disse para nós, acompanharmos a leitura da Palavra de Deus, que aí nós vamos acompanhar as referências concernentes a este assunto tão importante, que é o novo nascimento. Às vezes a gente passa rapidamente por esse assunto e não vê a profundidade da situação.
Então vamos ler João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Leamos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É como está aqui, como nós acabamos de ler aqui no primeiro subtópico, não é gerado nem de sangue, mas de Deus, conforme acabamos de ler. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus, através dos méritos de Jesus, o último Adão. Então, o primeiro Adão, o Adão normal, vamos conferir. 1 Coríntios, aí alguém pode dizer, mas tem dois Adão, o primeiro Adão não. O Adão na carne, que foi Adão mesmo propriamente dito, o novo Adão, o último Adão, que é Cristo. E a Bíblia fala sobre isso. Vamos conferir. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos ler o versículo 45. 45. Muito bem. Assim, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Jesus, em espírito vivificante. Glória a Deus. Muito bem. A atuação do Espírito Santo no nosso interior, no interior do ser humano, é um milagre. É um milagre. A gente não sabe explicar. É um milagre de uma transformação. O Espírito Santo no ser humano. Por quê? Ele é mais expressivo porque Deus pode operar em nossa vida. Então, é um milagre a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano. O milagre não se explica, creio. Não é isso? Muito bem. Então, meus irmãos, quando Deus realmente nos transforma, nós passamos a ser um novo homem, aí temos uma comunhão plena com o Pai Celeste. Aí, através desse novo nascimento, é uma comunhão maravilhosa. Vamos para Romanos, aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Pode conferir conosco. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito testifica conosco. O Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, a comunhão. Então, vocês estão vendo o que é a profundidade do novo nascimento. Amém? Muito bem. Estamos resumindo aí. Vemos o primeiro subtópico, nascido não é nem do sangue, nem da carne, mas do Espírito. E vemos a experiência que nós temos através desse novo nascimento. Agora vamos para o segundo subtópico, nascido de Deus. No primeiro, nós aprendemos que nascido não nascido de novo, não do sangue nem da água. Agora, nascido de Deus, aí sim. O nascimento do novo homem, como é o ato de nascer de Deus, como nós já vimos, lemos em João 1,12, o que isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste fez ou elaborou bem antes da fundação do mundo. Então, vou repetir, nascido de Deus, o nascimento do novo homem é como o ato de nascer de Deus. João 1,12, você já leu e eu também. Isso implica a aceitação pela fé, do plano de salvação que o Pai Celestial elaborou bem antes da fundação do mundo. Os irmãos, está escrito a referência que pede aqui na revista, está lá em Apocalipse, vamos ler, né? Estamos aqui justamente para estudar. Apocalipse 13, versículo 8. Glória a Deus. Que diz: E adoraram todos que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão, esses cujos nomes não estão escritos da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É isso? Então, o plano de Deus já era
antes da fundação do mundo, que o Senhor Jesus ia morrer pelos nossos pecados. E esses não estavam, ele está falando aqui da besta que subiu do mar, das pessoas que não estavam escritas no livro da vida, que nós estamos, graças a Deus, que já era plano de Deus desde a fundação do mundo. João 13:8. Continuando. Então torna-se nova criatura em Cristo, quando nós, graças a Deus, nascido de Deus, nós torna-se nova criatura em Cristo, e é justamente o auge da bem-aventurança humana, como diz aqui a revista. Vamos lá. Da bem-aventurança humana, que nós somos bem-aventurados por ser realmente participar desse novo nascimento, agora dessa confiança nascido de Deus. Tem duas referências aqui. Vamos aqui para 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Muito bem. 2 Coríntios 5,17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Está vendo? É uma bem-aventurança para nós. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Então, nascer de Deus, aí que está o assunto principal desse segundo subtópico. O que é nascer de Deus? Aí está, resumindo. Nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Tornar-se filho de Deus pela fé. Confirmando novamente, abra em João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, que nós já lemos, mas é bom ler novamente. Então, vou repetir aqui. Nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Mas todos quanto o receberam, deles o poder de ser filho de Deus, aos que creem no seu nome. Crê através da fé. Então já vimos que o novo nascimento não é de qualquer maneira, não é do sangue nem da carne. Vimos que como ser nascido de Deus. Agora, nascido da água. Como fala nascido na água, nós podemos ter duas vertentes aqui. A primeira é sobre o batismo. Né? Diz aqui, nascido da água. Diz assim, o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16:16. Todo mundo conhece essa passagem, mas vamos ler, porque às vezes não se tem tempo. Marcos 16:16, pode abrir com calma, dá tempo para nós. 16:16, Marcos 16:16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Por quê? Porque justamente o batismo em água só tem efeito se realmente crer. Então não adianta batizar só por batizar. É isso, tem que crer. Vocês lembram, como não está aqui na Bíblia, na revista, mas é bom dar esse exemplo, quando foi que Filipe foi batizar o eunuco, e ele disse, eis a água aqui, quem pede que eu seja batizado? O que é que Filipe disse? É lícito, se crer de todo o coração. Então, é importante. Quando fala também o batismo nascido da água, também se refere pela palavra, porque a água também se refere à palavra de Deus. Vamos ler aqui aos Efésios, para nós confirmarmos. Aos Efésios, muito bem, no capítulo 5, versículo 26, que diz assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pela palavra. Muito bem. Agora, embora nós, nascido da água, nascido da palavra, isso, se temos essa certeza, esse efeito, se, como diz aqui no comentário, no subtópico, no 3, se devidamente observado, ou seja, obedecer à palavra de Deus. Aí simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe ao Senhor Jesus, é claro, como seu Salvador e Senhor. Então, é realmente um milagre
um efeito maravilhoso, se realmente nós, como diz aqui, se devidamente observado, como diz a Bíblia, aí vai simbolizar não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, pelo contrário, mas também, além disso, é claro, o nascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor. Então é uma coisa maravilhosa. Vamos conferir aqui. Aos Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Muito bem. Vamos ler a partir do versículo 3, para adiantar melhor. Romanos 6, a partir do versículo 3, que diz: Ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados, está vendo? Por isso que diz, tem que ser realmente observados os mandamentos, de que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, ou seja, morremos para o mundo, para que tenhamos uma vida de santificação, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória a Deus. Vamos ler só esses 2 versículos, para nós termos já uma ideia, só esses 2 versículos, dá a entender a profundidade do novo nascimento através da água. 4º subtópico, nascido do Espírito Santo. Nascido do Espírito Santo. A regeneração, pode me acompanhar aí, no 4º subtópico. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. A restauração, vou repetir, só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Ou seja, eu não posso pegar uma regeneração de mim mesmo. Não, estou regenerado. Não, fulano está regenerado. Não é? Nós não temos essa capacidade. É através do Espírito Santo na vida do pecador que se arrependeu, do pecador arrependido. Está aí, ó. É ele quem opera, é o Espírito Santo que opera o novo nascimento. Quem vê aí, aí mesmo, na revista João 3:6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o nascimento do Espírito, nascido do Espírito Santo, só é mesmo através do Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne. Então, não tem como. Então, é uma operação milagrosa. Então, o pecador se arrepende, o Espírito Santo se apossa, nós somos templo do Espírito Santo, né? Aí há o processo do arrependimento principalmente, o novo nascimento. Então, este ato regenerador, o que é a pessoa regenerada? É a pessoa que praticava as coisas erradas, vivia neste mundo, e agora é nova criatura, se regenerou. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, conforme novamente aqui na revista, passa a revista aí, na leitura bíblica de classe, versículo 8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Então, é uma coisa sobrenatural, é um milagre. É um milagre. Então nós vemos aí, não tem explicação em linguagem humana. Agora, somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Aí sim, através desse ato, dessa transformação sobrenatural, aí o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas 6,15. Bem, então está aí o primeiro tópico com seus subtópicos. Recapitulando o primeiro tópico, sobre o nascimento do novo homem. Nascido não do sangue, nem da carne, como nós acabamos de ver, de estudar, né, sobre o primeiro Adão, que é da carne, e o segundo Adão, que é Jesus. Tudo através do Espírito Santo no interior do ser humano. Nascido de Deus. Nós aprendemos aí que não adianta. Não, isso realmente é um milagre de Deus. A salvação implica na aceitação pela fé no plano da salvação do Pai. Aí torna-se a criatura
nova criatura em Cristo. Aí sim, é nascido de Deus. E nascido da água, através do batismo e através da palavra de Deus, como nós acabamos de ver. E nascido do Espírito Santo, é obra sobrenatural. Jesus deu o exemplo do vento, que na linguagem humana não tem explicação, só mesmo quem é renovado, regenerado, é que sente a transformação. Mas tudo isso, irmão, nesse primeiro tópico aqui, se nós não nos esforçarmos, não praticarmos, isso não é uma vez santificado, uma vez regenerado para sempre. Não, tem que ter um processo que nós vamos ver agora. Muito bem, então vemos aí o nascimento, o primeiro tópico, o nascimento do novo homem. Agora vamos partir para o segundo tópico, que é a justificação do novo homem. Vimos o nascimento, aí agora a justificação. O homem aceita Jesus, todo errado, todo coisa e tal, todo pecador, aí o Senhor nos justifica. É isso que nós vamos ver agora, esse tópico. Segundo tópico, a justificação do novo homem. Esse segundo tópico está dividido em 3 subtópicos. Vou dizer o subtópico. Primeiro subtópico, a inutilidade da justiça humana. Segundo, a maravilhosa doutrina da justificação. E terceiro, o novo homem é justo. Então, meus irmãos, o novo homem nasce, como nós acabamos de ver, através da fé em Jesus Cristo. No contexto de injustiça que o homem é e pecado. Né? Quando nós vamos para Jesus, nós somos miseráveis. Então, o novo homem nasce através de Jesus, que nós acabamos de ler. Por isso precisa diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. É por isso que o homem é salvo e tem o processo da justificação. Que nada vem justificar os nossos bons atos, só mesmo pela fé. É isso que nós vamos ver agora. Número 1, do subtópico, primeiro subtópico dessa justificação do novo homem. A inutilidade da justiça humana. Vamos ver essa palavra. Inutilidade da justiça humana. Ou seja, pelos nossos esforços, tudo é inútil. Tudo é inútil. Pelos nossos esforços para ser justo, é inútil, ou seja, não tem como. Nossas obras, ainda que boas, que é um dever de todo homem, todo ser humano, fazer boas obras, tratar o próximo, não nos salva, nem nos justificam diante de Deus. Todo mundo sabe disso, mas é bom a gente sempre, nessa lição aqui, como nós estamos vendo, que ser bonzinho, ser isso e aquilo, não nos traz salvação, nem justifica diante de Deus. Haja vista que todos sabem aquela passagem de Cornélio, né? Era um homem piedoso, caridoso, precisou Pedro ir lá para pregar Jesus como Salvador. Então não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus as nossas boas obras. Vamos ver aqui. Aos Efésios, capítulo 2, para confirmar o que estamos vendo, versículo 8 e 9. Olha então. Porque pela graça sois salvos, está vendo? Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é inútil nossos próprios esforços para sermos justificados. Não tem como. Não tem como. São considerados ainda como trapo de imundície. Mas que é isso, mamãe? Para respeito para fazer boas obras, tudo bem? Tudo bem, é bom. Mas concernente à justificação, nossos atos são considerados como trapo de imundície. Quer conferir? Então vamos conferir. Isaías 64, versículo 6. Muito bem. Que diz assim, olha só. Mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como trapo, tá vendo? Da imundícia. E todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como um vento que arrebata. Então não tem como. Só existe um meio, meus irmãos. Só existe um meio, como diz aqui. Né? Só existe um meio de justificarmos perante o justo, o juiz.
é o quê? É a fé, para o único meio de nós sermos justificados perante o justo juiz, é a fé nos méritos perfeitíssimos, perfeitíssimos de Jesus Cristo. Vamos ver aqui, aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, né? Muito bem, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, viu aí? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, aí temos a salvação. Mas não temos uma paz perfeita, porque nós não somos justificados. Então a justificação nos torna justos diante de Deus e traz paz. Olha aí o versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que é tudo por Jesus. Tudo pelo Senhor Jesus. A partir desse processo, né, de justificação através de Jesus, o novo homem passa a ter uma nova postura, um novo status. É isso? Jurídico perante Deus. Aí é muito importante. No versículo 9, dá mais essa explicação. Aos Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a justificação é através de Jesus Cristo, e pela fé, através de Jesus Cristo, e pelo seu sangue, como está aqui no versículo 9. Olha, vou ler novamente. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a gente estava sobre a ira de Deus. Uma vez salvo, uma vez lavado, uma vez justificado, somos salvos da ira em que o mundo está, se não aceitar Jesus, é claro. Vamos agora para o segundo subtópico, aqui na justificação do novo homem. Vamos lá. A maravilhosa doutrina da justificação. A maravilhosa doutrina da justificação. Vamos lá. Há um pecador que pela fé recebe Jesus, no caso eu e você, é isso? Que aceitamos a Jesus pela fé. Deus lhe concede mais que um mero perdão. Mais do que o perdão. Ele concede muito mais que uma anistia. Ele concede uma posição, o status, uma posição de justo. Uma posição de justo. Olha que maravilha. Pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica dele nos julgar de réu. Então muda completamente a situação. Então vamos conferir. 1 Coríntios, capítulo 6, como diz aqui, versículo 11, que diz assim: e é o que alguns têm sido. Ao que nós vamos, olha agora como estamos. Haveis sido lavados, haveis sido santificados, que maravilha, né? Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. É uma completa, totalmente uma justificação, a maravilhosa da doutrina da justificação. Porque no tópico 1, nós aprendemos que nós, nossos méritos, não podemos nos justificar, só Deus. E agora nós estamos vendo a doutrina, ou seja, o ensinamento, como se processa a justificação, do perdão, e vemos o privilégio de, além do perdão, de anistia, nós estamos numa posição maravilhosa, pois a justiça de Cristo muda completamente a nossa situação. Este é completamente perdoado, o servo de Deus. E seus pecados inteiramente apagados. Não importa, é por isso que o mundo não entende. Fulano era assim, fulano era assado, e hoje diz que é santo, e não entendo isso. É claro, é isso? Porque quando nós, na nossa ignorância, nós estamos no pecado. Uma vez aceitando Jesus e passando pelo processo da justificação, nós somos inteiramente, os nossos pecados são apagados. Vamos conferir, como pede aqui a referência, aos Hebreus, capítulo 10, versículo 17. Muito bem, que diz assim:
E jamais me lembrarei dos seus pecados. Olha que maravilha, né? E de suas iniquidades. É um processo tão profundo que Deus não lança em rosto o que nós éramos. Ele não se lembra mais, esquece o passado, uma vez justificado por Deus. Então, é uma situação profunda. Aí o que é que traz? Traz paz, porque o pecado traz inquietação, traz transtorno. Uma vez perdoado, justificado, então é inteiramente apagado. Glória a Deus. Muito bem, passamos pelo número 3, o terceiro subtópico da justificação do novo homem. O novo homem passa a ser justo. A partir de sua conversão, da nossa conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Vou ler de novo. A partir da sua conversão, o homem se converte. Aí o pecador, através da justificação, passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista que houve como ladrão, né, na cruz, haja vista o que houve como ladrão na cruz, que creu no sacrifício de Jesus Cristo. Está lá em Lucas 23, 42, todo mundo sabe aquela passagem, quando o ladrão disse, quando Jesus disse, quando ele, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, naquela hora ele se converteu, pecado todo, ele era um homem que estava morrendo na cruz, morte de cruz todo mundo sabe que é uma morte condenatória, e dali mesmo da cruz ele passou aos pés do Senhor Jesus. Então nós estamos vendo aí, resumindo, a justificação do novo homem, vemos que não tem os nossos recursos, a inutilidade da justiça humana, não temos recursos para isso, somente através dos méritos de Cristo, não é isso? E pela fé, que é o nosso justo juiz. Vemos a doutrina, o desdobramento, resumidamente, né, que esse é o tópico, o subtópico 2, é muito pequeno. Mas deu-nos para nos entender que nós ficamos completamente perdoados, inteiramente apagados, tudo escrito. E, como acabamos de falar agora, o novo homem torna-se justo aos olhos de Deus, totalmente esquecido de todo aquilo que nós fizemos, então traz uma paz verdadeira. Muito bem, agora nós vamos passar por o último tópico, é o terceiro tópico. Estudamos o primeiro, vemos o segundo, agora chegamos no terceiro. Então o terceiro tópico diz sobre a santificação do novo homem. Aí que está. Então nós estamos num processo, vocês viram, né? Vemos o novo nascimento, vemos a justificação e agora a santificação do novo homem. Então, muito bem. Então, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação já é diferente. É isso? Nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo faz a obra em nós somos regenerados. Aquele homem que era pecador, que era brigão, foi regenerado, agora torna-se o processo da santificação. Não é isso? Que a santificação, nós vamos me santificar hoje. Não, isso é um processo, é o que nós vamos ver agora. Vamos lá. Então, repetindo aqui, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo. O processo é o que? Em andamento. Que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Que isso nós alcançamos quando estivermos no céu. Ou seja, toda a nossa vida aqui é um processo de santificação. Então nós temos que santificar sempre e sempre. Vamos então estudar os 3 subtópicos. Vou repetir como sempre. Primeiro subtópico do tópico da santificação do novo homem. Primeiro, a santificação como posicionamento. Segundo, a santificação como processo. E o terceiro, a santificação e a vontade de Deus no novo homem. Vamos lá. Número 1, a santificação como posicionamento. Então nós tomamos posicionamento em uma posição que nós estamos, que somos santos. Vamos ver. No exato instante, vamos ler aqui. No exato instante da sua conversão, nós convertemos ao Senhor. Aceitamos Jesus, nos convertemos.
o pecador arrependido passa a ser visto por apenas como justo. Ele é justo, mas também como santo, por Deus e pela igreja. Isso é a posição, posicional. Vejo você como um homem santo, uma mulher santa, mas tem os desdobramentos, é o que nós vamos ver agora. Então o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como não apenas como justo e também como santo, tanto para Deus e como para a igreja. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Lucas, vamos abrir aqui a palavra de Deus, Lucas, capítulo 23, versículo 42. É aquela passagem que eu repeti, que eu disse que não precisava ler, mas vamos ler novamente aqui. É bom sempre ler, que a palavra nos edifica. E disse a Jesus, quer dizer, o ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É isso? Já falamos no versículo... esse aqui é o 42. Primeiro 23. Primeiro Lucas 23, 42. É isso mesmo, estou falando aqui. 42, E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É o que o ladrão estava na cruz. E falou, Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, ele passou ali mesmo para o Senhor Jesus e tornou-se santo, porque só quem vai para o céu é quem é santo. Naquela hora ali foi uma coisa milagrosa. Ele aceitou Jesus, se justificou, foi justificado, através de Jesus, e tornou-se santo, como santo por Deus. Aí Deus considerou o arrependimento profundo e de uma maneira que agora ele já estava partindo para a eternidade. E perante a igreja também. Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 1, lá na frente, versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, olha aqui, aos santificados, tá vendo? Pela igreja. Isso é o apóstolo falando, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, quer dizer, a posição de santificados, como todos que têm lugar, como todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então o apóstolo São Paulo estava considerando toda a igreja de Coríntios como santificado e como pessoas santas. Isso é a posição nossa. Qual é a sua posição? Santo. Você também, a Bíblia manda nós sermos santos. Agora, muito bem. Então, estamos vendo aí. Agora, já separado do mundo, torna-se, todo mundo sabe, que a palavra santificação é separação. Então, já separado do mundo, ou seja, santo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Glória a Deus. Então, vamos ver aqui essas referências. Vamos ver aqui, Êxodo 19, 5. Estamos vendo aqui. Êxodo 19, capítulo 19, versículo 5. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, tá vendo? E guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os homens, porque toda a terra é minha propriedade particular, porque nós somos uma pessoa, como diz aqui, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. 1 Pedro, lá para o Novo Testamento, no caso da 1 Pedro, vamos ler aqui, estamos chegando ao final, 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim. Muito bem. Glória a Deus. Pode procurar aí com calma. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então somos um povo, uma nação santa. Isso aí é um povo santo. Posicionalmente,
numa posição de santidade, embora esteja ainda em processo de santificação. Mas já somos santos, agora falta continuar, não é só ser santo, não, temos que continuar o processo. Agora vamos ver. Subtópico 2, falta só o terceiro e pronto, aí estamos terminando. A santificação como processo, número 2, que é o segundo subtópico do terceiro tópico, que é a santificação do novo homem. É isso? A santificação como processo, quer dizer, um segmento. O novo homem, Cristo, ainda que seja visto como santo, que é o caso da posição que nós acabamos de estudar, é realmente, e realmente o é, nós somos realmente, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estrutura do Filho de Deus, de varão perfeito, como nós já lemos em Efésios 4:13 e Provérbios 4:18. Isso? Vamos lá. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível. Então nós estamos vendo aí que para o homem ter o processo de santificação, não é só, vou jejuar, também é. Primeiro, a palavra de Deus. Aqui, ó. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão. Perfeição e santidade, para que em todos sejamos imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que ter, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Ler a palavra, obedecer a palavra. Que não adianta eu fazer só as coisas externas, não é isso? E não obedecer a palavra. Então, a palavra de Deus é prioritário. Então, está aqui, ó, a perfeição, a santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Vamos ver, 1 Pedro 1,16. Tem 3 referências aqui, vocês podem ler aí, mas vamos adiantar aqui. Tem 3 referências. Tem Gênesis 17:1, Mateus 5:48. E vamos ver aqui, 1 Pedro, para adiantar, já estamos bastante tempo. 1 Pedro 1,16. 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então a primeira coisa que nós temos que ser santo é porque Deus manda a gente ser santo. Vai, sede santo, porque eu sou santo. Então, a palavra diz, por isso que a prioridade é a palavra. A palavra de Deus manda eu ser santo. Então, o que é santidade? É a separação de tudo do mundo que o mundo oferece. Isso não é só separação. É separação do mundo para ser separado por Deus. Tudo é um processo da salvação, do novo nascimento, da justificação e agora da salvação. Muito bem. Então lemos aí, acabamos de ler, a santidade para que tudo sejamos imagem, a semelhança de Deus. Agora o último, o terceiro subtópico. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Então é a vontade de Deus. Vamos lá. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Então, para ele ser um novo homem, tem que ser santo. Processo da santificação. Hebreus 12:14 está aí no cartão de membro, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanto mais nós santificamos, mais parecido que tornamos. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Você quer ser parecido com o Senhor Jesus? Quem é que não quer? Então, busque a santidade. Nós vemos aí em 1 Pedro, sede santo, porque eu sou santo. Somos seus imitadores. Já lemos, 1 Coríntios 11:1. Vamos ler de novo. 1 Coríntios, estamos já no final. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. É bom sempre ler a palavra de Deus, né? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Por que é que nós temos que ser imitadores de Paulo? Porque Paulo era imitador de Cristo. Então somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Isso é a vontade de Deus. Ser de santo, Deus falou, nós vamos lá. Ser de santo porque eu sou santo. Em toda a Bíblia fala sobre isso, sobre ser santo. Vamos ler também aqui, 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da maneira de a gente se separar. Então não adianta. Não tem que ser santo. Mas se pecarmos, nós somos pecadores, somos falhos. Por mais que a gente se esforce para ser santo, por mais que a gente se esforce para ter esse processo santificado, mas a gente peca. A gente às vezes não vigia. Mas se pecarmos, aí diz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. 1 João 7. 1 João, vocês estão vendo aí João 7 na revista, mas ele errou aí, tá? Ele errou aí, mas ele faltou o primeiro, número 1. 1 João 1,7. Foi um erro talvez de grafia, alguma coisa que aconteceu aí na hora da confecção da revista. Mas aí 1 João todo mundo sabe. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É isso? Então nós estamos vendo aí que realmente é maravilhoso a santificação e é da vontade de Deus no novo homem. Tudo isso. Então, meus irmãos, que a igreja, nós que somos a igreja de Cristo, volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano pode entrar na Nova Jerusalém. Está lá em Apocalipse 21, 8. Portanto, resumindo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida. Atualmente, há urgente necessidade de renovação, da renovada ênfase da doutrina da santificação nos círculos pentecostais. Conclusão. No arrebatamento da igreja, nós, você, eu, será semelhante ao Senhor Jesus no arrebatamento da igreja. Nós vamos ler agora o versículo 40. Porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Lá em 1 João 3, 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Graças a Deus, terminamos aí, portanto, esse trimestre, não é isso? Não tivemos oportunidade de ir à igreja, mas aprendemos aqui, não deixamos de aprender a palavra de Deus sobre esse assunto tão importantíssimo que é a palavra. Deus nos abençoe grandemente.